seriam evitados se, em todas as situações, procurássemos, antes de tudo, conter a língua para abrir alas. Proclama conhecido ditado: o mundo abre alas para deixar passar aquele que sabe aonde vai. Admirável verdade. Nos variados setores da atividade humana, triunfam não os mais bem dotados, e sim aqueles que sabem o que querem e se esforçam por alcançá-lo. A incapacidade e a mediocridade não são irremediáveis. Somos incapazes até quando resolvemos realizar e medíocres até quando começamos a pensar. Honoré de Balzac escrevia vertiginosamente, empolgado pelo propósito de firmar-se como escritor. Morro de tanto trabalhar, declarou na agonia. Mas os críticos, que a princípio o ignoravam, em breve reconheciam-lhe os méritos, situando-o entre os grandes romancistas de todos os tempos. Demóstenes passava os dias junto ao mar, discursando. Conservava a boca cheia de seixos para vencer a gaguez, e procurava desenvolver a potência da voz sobrepondo ao marulho das ondas. Tornou-se, assim, o maior orador da antiguidade. Tomás Alva Edison, quando em pesquisa, emendava dias e noites, permitindo-se apenas breves pausas para descanso. Tal pertinácia permitiu-lhe patentear 1033 invenções, dentre as quais o fonógrafo e a lâmpada elétrica, suficientes para lhe garantirem lugar de destaque na galeria dos gênios. A ausência de objetivos superiores é um dos grandes males humanos. Estacionados na rotina, os homens tendem a preocupar-se com ninharias, emprestando demasiada importância a acontecimentos banais, a fenômenos naturais de desgaste orgânico e ao procedimento alheio, transformando-se em eternos inquietos, em doentes crônicos e amigos da maledicência. Quando resolvem mudar, não cogitam de olhar para o alto. Preferem descer ao resto do chão, resvalando para a inconsequência e o vício. Se circunstâncias várias, representando incentivo de progresso, colocam em suas mãos possibilidades de realizações nos campos da fé, da cultura, da arte ou da virtude, não se empolgam com as perspectivas do melhor, nem demonstram a necessária perseverança para chegar ao fim, retornando à indiferença. Falta-lhes, não a energia criadora, pois o espírito humano possui potencialidades inimagináveis. Somos filhos de Deus, e sim a vontade de caminhar. Falta-lhes até mesmo a curiosidade de conhecer o porquê da jornada terrestre e quais as metas a serem alcançadas. Suas aspirações, quando as possuem, não passam de simples desejos humanos, alguns bastante louváveis, como o matrimônio e o lar florido de rebentos queridos, mas que não podem ser tomados à conta de finalidade da existência, pois nem sequer sabem se traçaram tal roteiro ao reencarnar. Daí os desenganos e sofrimentos que conservam em seus lábios o sabor acre da infelicidade. E nós, espíritas, estaremos em melhor situação? Nem sempre, pois, embora as bênçãos que nos têm sido proporcionadas, estamos longe de superar as tendências da multidão. Acalentamos o sonho de nos tornarmos gênios do bem, empolgados por compensações futuras, todavia, procedemos, ainda, como estudante entusiasmado com a possibilidade de conquistar o diploma do curso superior, mas que não sente vocação para a árdua disciplina do aprendizado. Contudo, se é aceitável que o ignorante das questões espirituais viva entregue a si mesmo, na rotina dos interesses imediatistas, o mesmo não pode acontecer com o adepto da terceira revelação, pois sobre seus ombros pesam as tremendas responsabilidades do conhecimento. Não é por simples acaso que nos vemos um dia em contato com o Espiritismo, assimilando noções sobre as finalidades da vida. É que a criança deve crescer e, espiritualmente falando, é chegado o tempo de aceitarmos os deveres da maioridade. Conservar a inconsequência infantil, na idade da razão, é candidatar-se ao retardamento. Não exigem os mensageiros do além que sejamos vanguardeiros do movimento espírita, esperam apenas que não estacionemos na retaguarda. Para tanto,
É imperioso que mobilizemos as forças criadoras do que dormitam em nosso íntimo e busquemos as metas do aprimoramento espiritual, por meio do esforço da renovação e da perseverança no bem. Ainda que o mundo não nos compreenda, o que é quase certo, considerando-nos excêntricos, estejamos convictos de que nos deixará passar, se perseverarmos com Jesus, conscientes de onde devemos chegar. Ante as surpresas da jornada, a dor e a adversidade, mestras da evolução na Terra, chegam algumas vezes tão intenso e inesperadamente, à maneira de autênticas ciladas do destino, que provocam as mais amargas impressões. A morte súbita do ente amado, a desilusão sentimental, o desastre financeiro, a doença grave, a traição do amigo. Ninguém atravessará com segurança semelhantes trânsitos se não conservar a coragem de viver, evitando a pretensa condição de vítima ou o cultivo de sentimentos negativos, que apenas pioram o presente, e quase sempre complicam o futuro. Ninguém é vítima senão de seus próprios erros, e fechar os olhos, porque a noite chegou, é arriscar-se a cair. A jovem sonhadora conhece um rapaz. Experimenta as emoções de quem encontrou seu príncipe encantado. Flertam, iniciam um namoro, tornam-se noivos. Ela é toda aventura. Dedica-se à confecção do enxoval, faz planos com relação ao lar sonhado, esmera-se em preparativos para as núpcias. Risonhas perspectivas acenam ao seu coração. Um dia, entretanto, por um motivo qualquer ou sem motivo algum, o rapaz rompe o noivado e desaparece. Choque terrível. A mágoa incontida devora-lhe a alma. Lágrimas, depressão e crise nervosa estabelecem sequência. Mas a vida continua, e seria de esperar-se que o tempo, o grande remédio para todos os males, devolvesse o sorriso aos seus lábios e lhe povoasse o coração de novos sonhos. Infelizmente, isso não acontece. Cultivando a volúpia do sofrimento, a jovem recusa-se a buscar a normalidade. De nada valem as manifestações de carinho dos familiares e os conselhos dos amigos. Ela perdeu a vontade de viver. Adoece, definha e morre. Morreu de amor, diria o poeta. Na realidade, porém, suicidou-se. Usando a ferrugem por profilaxia, não poderemos culpar o ferimento se a infecção nos conduzir ao túmulo. Algo semelhante ocorreu com a jovem. Não poderia sobreviver, pois submeteu o coração dorido aos venenos destruidores do desespero e da inconformação. Talvez o golpe tenha sido demasiado forte, dirá alguém. É preciso considerar, todavia, que ninguém enfrenta tribulações superiores às suas forças. Nem haveria justiça em Deus se assim fosse. Nós mesmos, ao reencarnar, planejamos o encontro com o sofrimento maior, ensejando o resgate do passado, teste no presente e lição para o futuro. Quantas vezes terá a jovem zombado de afetos nobres e dignos, em pretéritas existências? Quantos débitos traremos na contabilidade da consciência, à espera de que a vida venha cobrá-los? Somente Jesus sofreu sem merecer, legando-nos o exemplo de dignidade, humildade e confiança em todas as situações. Cumpra-se a tua vontade, Pai, diz o Mestre, ante o assalto da ingratidão e da injustiça. E tomando sobre os ombros a cruz, segue resoluto, sem mágoa ou esmorecimento. Sugestão. Que satisfação encontrá-lo tão bem disposto, meu caro. Forte. Corado. Parece mais jovem. Qual o seu segredo? Diante de tão efusivas manifestações, é bem provável que o amigo a quem nos dirigimos se sinta animado, ainda que não detenha boas condições físicas, como se um sopro de vitalidade o envolvesse. Que aconteceu com você, rapaz? Está abatido. Emagreceu. Alguma doença? Trate de cuidar-se. Estas palavras, pronunciadas com inflexão de espanto, terão efeito contrário, e é bem provável que lhe estraguem o dia. Sua primeira preocupação será procurar uma balança.
a impressão suscitada por nossa manifestação pessimista o incomodará por muito tempo. Tais reações demonstram o quanto a natureza humana é sugestionável. Não possuímos ainda a maturidade necessária para o culto de ideias próprias, nem o discernimento que nos possibilite distinguir o certo do errado, sem nos deixarmos influenciar pela opinião alheia. E sempre que a sugestão atinge os pontos fracos de nossa personalidade, rendemo-nos, incondicionalmente, sem esboçar o mais leve gesto de defesa. A simples insinuação de que ligeira dor que sente na região torácica pode ser consequência de uma lesão cardíaca, levará o hipocondríaco ao gabinete médico. Imaginará que a crise fatal é iminente. Insistirá em submeter-se a exames diversos, julgados desnecessários pelo facultativo, em vista da normalidade de suas funções orgânicas. Finalmente, o doente deixará o consultório levando uma prescrição inócua. Doença de imaginação, remédio imaginário. Concebendo a ideia de que um ser invisível procure sugestionar-nos, empregando um método sutil, no qual suas ideias surjam em nossa mente como se fossem fruto de nossos próprios pensamentos, teremos perfeitamente caracterizada a influência dos espíritos obsessores. E, sempre que nos rendemos a essa pressão, somos candidatos à perturbação. Suas vítimas, dominadas por desajustes tão lamentáveis que se envergonham de revelar, encontram, não raro, alívio no tratamento psicanalítico, o que, longe de invalidar a realidade apresentada pela doutrina dos espíritos, apenas a confirma. É que iniciado o tratamento, estabelece-se uma disputa entre o médico e os espíritos obsessores. O primeiro sugestionando o paciente no sentido de reagir e voltar à normalidade. Os segundos, procurando, pelo mesmo processo, mantê-lo no desequilíbrio. Se o psicanalista possuir um poder de persuasão mais forte, é bem provável que prevaleça a sua vontade, favorecendo a recuperação. Entretanto, quase sempre a psicanálise revela-se ineficaz, porque há frequentes recaídas. É que tão logo a proclamada cura e suspenso o tratamento, voltam os perseguidores espirituais a envolver sua vítima, precipitando em novas crises. Os esforços da medicina no terreno psíquico são respeitáveis e dignos, mas jamais ultrapassarão estreitos limites, enquanto os resultados dependerem, quase exclusivamente, da capacidade dos discípulos de Freud em provocar reações favoráveis nos doentes mentais, utilizando por principal agente de cura a revelação de que seus males tiveram origem em frustrações da libido, recalques infantis, acidentes psicológicos e outras sutilezas acadêmicas, ensaiando conclusões que raramente correspondem à realidade. Há um grande passo a ser dado, que é o reconhecimento da personalidade imortal, o espírito, em jornada de progresso por múltiplas vivências na Terra, guardando no íntimo imperfeições e mazelas que geram perturbações e desajustes, muitas vezes sob indução de ideias infelizes sugeridas pelos homens, com o uso da palavra articulada, ou pelos espíritos, com o pensamento. Somente as bênçãos da educação espiritual, incentivando o autoaprimoramento e a perseverança no bem, libertarão em definitivo a criatura humana de tais males. Nesse terreno, o Espiritismo é o grande pioneiro. Do egoísmo ao amor. Falávamos do velho egoísmo, gerador de quase todos os males humanos, ressaltando a necessidade de combatê-lo com a movimentação das mãos no serviço ao semelhante, quando alguém objetou. Segundo deduzo por suas palavras, a caridade seria uma espécie de antídoto. Parece-me, todavia, que se busco ajudar, esperando que a neutralização de minhas tendências egoísticas favoreça a paz e o equilíbrio em mim, meu procedimento será tão pouco virtuoso quanto daqueles que o fazem empolgados pelas perspectivas de fácil ingresso no paraíso, além túmulo. Evidenciado o interesse pessoal, estaríamos tão somente diante de nova manifestação do malfazejo sentimento. O argumento não é destituído de lógica, mesmo porque, inúmeras vezes, temos formulado o propósito de dedicação às tarefas do bem,
não pela vocação de servir, mas pura e simplesmente pelo desejo de manter razoável crédito de bônus hora nos bancos do mundo invisível, a fim de garantir benefícios espirituais. Há médiuns que, nos dias de sessões, se empenham em confortar doentes ou socorrer necessitados, por sentirem que estas atividades favorecem a sintonia com seus mentores, o que lhes proporciona seguro desenvolvimento das tarefas de intercâmbio. Em conjunto, tais atividades representam para a maioria o recurso indispensável na preservação do equilíbrio psíquico. Forçoso é reconhecer, todavia, que o amor pelo semelhante, expressão da verdadeira caridade, característica daqueles que ajudam pela alegria de serem úteis, sem esperar outra recompensa que o reconforto alheio, não é conquista gratuita nem acidente biológico. Longa é a jornada que começa no interesse de receber até chegar ao ideal de servir. A metamorfose de mercador em discípulo de Jesus pede a colaboração do tempo e a perseverança no bem. E se longe estamos todos na espontaneidade do amor, alguns há que superaram o impulso egoístico de dar para receber. Conscientes de seus deveres, sacrificam conforto e prazeres em favor do próximo, por sentirem que, antes de mais nada, o próximo é seu irmão. Estes passam por experiências sublimes que o homem comum desconhece, como a que nos relatou, certa vez, velho companheiro de doutrina. Atendendo às tarefas assistenciais de nosso grupo, contou-nos ele visitamos uma família cuja situação era das mais precárias. O marido, tuberculoso, estivera internado em hospital distante, a esposa, em adiantada gestação, muito fraca, tinha sob seus cuidados 5 filhos, o mais velho de 7 anos. Moravam num único cômodo, em bairro distante. Éramos 3 visitadores, e grande foi nossa surpresa ao sermos recebidos pelo chefe da casa. Por que deixou o hospital, rapaz? Perguntamos-lhe em tom severo. No estado em que se encontra, você nada poderá fazer pelos seus. Além de agravar seu mal, poderá contagiar as crianças. Peço-lhes que me perdoem, balbuciou, humilde, o pobre homem. Eu tinha que voltar. A saudade e a preocupação devoravam minha alma. A ansiedade era minha companheira constante, roubando-me o sono e a paz. Se ia comer, lembrava que meus filhos estariam passando fome. Sentia, então, um nó na garganta e não conseguia engolir. Não podia mais ficar lá. Acabaria enlouquecendo. Diante do infeliz que soluçava, avaliando a extensão da tragédia vivida por aquela família, não pudemos evitar que as lágrimas aflorassem em nossos olhos. Então, algo se agitou em nosso íntimo, algo muito acima do mero interesse em ser útil ou da simples noção do dever, e que nos impeliu a dizer-lhe, com veemência: coragem, amigo. Você não está só. Somos seus irmãos. Enxugue as lágrimas e volte para o hospital. Não tema. Ampararemos sua família. Seus filhos serão nossos filhos. Fique tranquilo, ninguém padecerá fome. Ao regressarmos à cidade, embora de coração amargurado, sentíamos o ruflar suave de asas angelicais, como se mensageiros celestes estivessem ao nosso lado, trazendo-nos brando reconforto. Sabíamos o porquê de tão sublime graça, é que por instantes brilhara em nossos corações a divina chama do amor. Fora um simples relâmpago, um fulgor passageiro, mas, por instantes, deixáramos de ser míseros pecadores e fôramos filhos de Deus. Mudança imperiosa. Que é a felicidade? É enxergar, responde o cego. É ouvir, diz o surdo. É ser rico, afirma o pobre. É desfrutar de posição social e conforto, proclama o rapaz ambicioso. É encontrar um príncipe encantado, suspira a jovem sonhadora. Estas respostas exprimem o hábito muito humano de condicionarmos a felicidade à concretização de sonhos ou satisfação de necessidades. Assim, muitos a esperam amanhã, quando forem ricos, quando possuírem uma casa, quando comprarem um automóvel, quando se casarem,
quando se livrarem de seus males, quando forem alguém. Não nos deteremos naqueles que acham o que procuram sem se tornarem felizes, o que é natural, pois a felicidade não é uma conquista exterior, e sim interior, nem está subordinada à satisfação de nossos desejos diante da vida, e sim ao desejo de compreender o que a vida espera de nós. Falaremos daqueles que sofrem por não encontrar a posição, o ambiente, a situação, a companhia, o afeto ou a compreensão almejados. A partir do instante em que percebem a inutilidade de seus esforços, sentem-se frustrados. A frustração, consciência do fracasso em face do desejado, costuma despertar, nos menos fortes, sentimentos de depressão e rebeldia, geradores de lamentáveis crises nervosas que os precipitam, não raro, em perigosos desajustes psíquicos. Se procuram os centros espíritas, verifica-se, facilmente, que estão sob influência perniciosa de entidades sofredoras e ignorantes, atraídas pelas leis da afinidade, ou sob o domínio de obsessores cruéis que lhes exploram habilmente o ânimo abalado. Sem esboçar a mais leve reação, muitos terminam em casas de saúde, para permanência de duração imprevisível, outros buscam a solução de seus problemas no suicídio, essa porta falsa que apenas os precipita em sofrimentos mais acentuados. Para que estes males sejam evitados e possamos aproveitar as oportunidades de edificação da experiência humana, superando o sentimento de frustração, imperioso é assimilarmos duas lições muito importantes. Primeira, a depressão, a tristeza, o desânimo, o pessimismo, o sofrimento insuportável não fazem parte das provações humanas. Surgem em nosso caminho apenas quando nos rebelamos ante as alternativas do destino. Sempre que amarramos a cara porque a vida negou o que lhe pedíamos ou nos deu o que não desejávamos, estamos comprometendo a nossa estabilidade espiritual e caminhando para a perturbação, que multiplica dores e subtrai méritos. Segunda, o acaso não existe. Lutas, dores, dificuldades, situações difíceis e problemas angustiosos fazem parte de um programa que nós mesmos traçamos quando nos encontrávamos no plano espiritual e tínhamos consciência plena de nossas reais necessidades. Por isso, em nosso próprio benefício, devemos mudar o centro de nosso interesse na Terra. É natural que a jovem deseje casar, que o rapaz ambicione situação melhor, que o doente espere a cura. É natural que tenhamos sonhos, mas não podemos convertê-los em supremas aspirações, em condições indispensáveis de felicidade, porque pode ser que não tenhamos programado semelhantes realizações. Hoje que o Espiritismo nos ensina a raciocinar, em termos de eternidade, é imperioso compreender que o tema central de nossa vida deve ser o ideal do bem, porque só seremos verdadeiramente felizes quando formos bons. Quanto maior o nosso esforço nesse sentido, menores os nossos sofrimentos, porque antes de ser instrumento de resgate, a dor fertiliza nosso coração para a bondade. Sendo Jesus a personificação do bem supremo, é natural que busquemos elegê-lo por padrão de nossa conduta. Eis a mais nobre e mais bela de todas as aspirações, a consubstanciar a própria finalidade da romagem terrena, tornarmos-nos cristãos. É uma luta árdua, que implica combate diário contra milenares sentimentos inferiores que moram em nosso coração, mas é o único esforço que nunca nos trará frustrações, porque representa a jornada para Deus. O que os pais devem saber? O termômetro marca 40 graus. A criança debate-se em convulsões próprias de tão elevada temperatura. Constatada a infecção pelo clínico da família, a medicação antibiótica é aplicada sem demora, sob a expectativa ansiosa dos pais, que não se afastam do leito bem cuidado. A febre parece não ceder, e, enquanto a madrugada avança lentamente, eles permanecem em dolorosa vigília e ardentes orações. Acompanhando a silenciosa luta do frágil ser contra a morte, indagam de si mesmos como puder a enfermidade assumir características tão avassaladoras. Evidentemente,
uma causa houvera. Algo que enfraquecerá as defesas orgânicas, permitindo a incursão dos bacilos geradores do grave processo patológico. Como teria acontecido, se todos os cuidados eram dispensados ao rebento querido, desde a rigorosa higiene ao mais perfeito regime alimentar? Nunca poderiam imaginar, no entanto, que fora um lamentável descuido de sua parte que envenenara a criança, comprometendo a ação dos agentes imunológicos. Mas um envenenamento que não deixara vestígios. Dias antes tiveram violenta discussão, dessas comuns em lares que não são habitados pelo respeito e pela compreensão. Enquanto trocavam palavras ásperas e impensadas, suas mentes, descontroladas pela ira, emitiam vibrações que tornavam deletéria a atmosfera psíquica da casa. Ao sofrer o impacto do ambiente viciado, o pequeno ser tornou-se vítima da insensatez de seus genitores. Não podemos olvidar, para a perfeita compreensão do fenômeno, que a nossa mente funciona qual autêntico gerador de força magnética, a expandir-se por pensamentos e palavras. Quando nos mantemos equilibrados na serenidade, suas emissões são sempre salutares, favorecendo a harmonia em nosso derredor. Entretanto, se nos dominam a cólera, o rancor, o ciúme, ou qualquer outro sentimento de agressividade, desregulamos os centros de energia mental e passamos a emitir, com a instalação elétrica em curto-circuito, forças destruidoras que comprometem nossa estabilidade espiritual e a salubridade do ambiente em que nos detemos. Sendo estas explosões mais frequentes na intimidade do lar, onde se rompe com maior facilidade o leve verniz de civilização que a vida em sociedade impõe, as crianças são as primeiras a sofrer as consequências, em virtude de sua frágil constituição. Há mulheres que envenenam o leite materno com pensamentos menos dignos, homens que levam para seus filhos as mais nocivas influências colhidas no vício, e casais que, em constantes desavenças, formam lares psiquicamente negativos para os pequenos. Muitos espíritos partem da terra, diariamente, deixando a vestimenta carnal nos verdes anos da infância, atendendo a imperativos de experiências e provações. Mas há, também, aqueles que desencarnam apenas por não suportarem o ambiente do lar. Os benfeitores espirituais, os chamados anjos de guarda, procuram facultar-lhes todos os recursos de sobrevivência, salvaguardando-os de semelhantes males, mas há ocasiões em que veem frustrados seus esforços, tão violento é o impacto das vibrações deletérias em que são envolvidos os pequenos, em virtude da criminosa imprudência daqueles que não medem a extensão das responsabilidades que assumiram perante Deus, ao aceitarem a sagrada missão da paternidade. Quando aconselhados a sofrear seus maus impulsos, muitos dizem, simplesmente, impossível, pois meu gênio é assim. É a minha natureza. Todavia, tal afirmativa encerra um absurdo inconcebível, inspirado em raciocínio simplista. Aceitá-la seria admitir que Deus criasse espíritos violentos e viciados. Os sentimentos inferiores que dominam a alma humana são apenas fruto de seus desastrosos fracassos no passado. Parecerá preguiça, para muitos, dizer que o caminho de regresso à casa paterna e, consequentemente, o caminho da salvação, é o da renovação à luz do Evangelho, em combate corajoso e perseverante contra nossas mazelas. A doutrina dos Espíritos, porém, vai além. E é extraordinariamente persuasiva quando, usando a lógica irretorquível da filosofia edificada sobre bases científicas, fala ao que existe de mais nobre e puro em seus corações, o amor que dedicam aos filhos e revela que, para o perfeito desenvolvimento físico e espiritual dos rebentos queridos, alimentação sadia, o vestuário adequado e os cuidados higiênicos são importantes, mas a harmonia no lar, garantida pelo esforço da vivência cristã, é indispensável. Recusar atender-lhe às advertências seria demonstrar a triste cegueira de quem não quer ver. Oração. E inúmeras passagens da Boa Nova, relatam os evangelistas.
E Jesus dirigiu-se ao monte para orar. Jesus deixou os discípulos e foi orar. Jesus levantou-se, alta madrugada, e foi para um lugar deserto orar. Jesus passou a noite orando a Deus. Aos discípulos recomenda a oração para curar enfermidades, afastar espíritos impuros e combater as tentações do mundo. O Mestre deixa bem claro, assim, que a oração deve ser parte integrante de nossas atividades. Nos trabalhos e lutas de cada dia, ela é o sagrado ensejo de comunhão com as fontes da vida, na preservação da paz interior. Mas será que Deus atende sempre nossas orações? É Jesus quem responde, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava aos homens. Havia, também, uma viúva que vinha constantemente ter com ele, dizendo: defende-me do meu adversário. Ele, por algum tempo, não queria atender, mas depois disse para si: se bem que eu não tema Deus, nem respeite os homens, todavia, porque esta viúva me importuna, farei justiça, para que ela não me desprestigie com as suas constantes visitas. Ouvi o que disse este juiz injusto e indigno. Não fará justiça a Deus aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em socorrê-los. Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. A parábola é significativa. Se aquele juiz, que era injusto e indigno, houve por bem atender a mulher, porque o procurava todos os dias, com muito mais certeza nos atenderá a Deus, não porque o importunemos, mas porque Ele é nosso Pai. Todavia, é preciso considerar o problema da justiça. Quando oramos, sempre pedimos a Deus o que julgamos justo para nós. Se estamos doentes, queremos a saúde. Se há um problema, desejamos a solução. Se a dor nos procura, esperamos que seja afastada. E muitas vezes julgamos que Deus não nos atendeu, porque a saúde não veio, o problema não foi resolvido, a dor não foi embora. No entanto, Jesus diz que Deus bem depressa nos fez justiça, isto é, responde às nossas orações. E se nos parece que isto não ocorre, é porque Ele nos atende, não segundo nossos desejos, mas de conformidade com nossos méritos. Enxergamos apenas uma parte da realidade, aquela que nos permitem nossos acanhados sentidos físicos. Se a nossa visão espiritual se dilatasse e pudéssemos conhecer o passado, verificaríamos que quase todos os males que nos afligem representam a colheita obrigatória de espinhos que semeamos em existências anteriores. A oração abrandará as dores, mas não as eliminará, enquanto o campo íntimo não estiver limpo do espinheiro. Mas nem tudo é fruto do passado. Há dificuldades e lutas no mundo que surgem à maneira de exercícios que desenvolvem nossas potencialidades criadoras, no caminho da evolução. A oração nos ajudará a enfrentá-las, mas não esperemos que Deus as afaste sem esforço de nossa parte, o que seria a negação da própria finalidade delas. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Kardec apresenta um exemplo muito claro a esse respeito. Um homem, perdido no deserto e torturado pela sede, implora ajuda do alto. Nenhum espírito lhe trará água, mas, se estiver disposto a caminhar, será inspirado a procurar e irá encontrá-la. Uma velha e sugestiva oração nos dá a medida exata do que se deve procurar na comunhão com Deus. Senhor, dá-me coragem para suportar com serenidade o que não pode nem deve ser mudado, força para mudar o que pode e deve ser mudado, e discernimento para distinguir entre uma coisa e outra. Ainda a oração. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, diz o mentor espiritual: em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. E mais adiante, a prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais, ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina.
Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobres são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Segundo o mesmo princípio, uma situação pode ensejar diferentes tipos de oração e, consequentemente, diferentes respostas do plano espiritual. Se estou doente, peço a Deus o dom da saúde, apenas porque me incomoda a prisão ao leito. Minha oração, inspirada em desejo muito humano, pairará nas proximidades da terra. Se desejo a cura porque me preocupa o cuidado que devo dispensar aos familiares, minha oração, exprimindo senso de responsabilidade, atingirá planos mais altos. Finalmente, se cogito do reequilíbrio orgânico, porque vibra em meu coração o fremente anseio de dedicação ao serviço do bem, minha oração, impulsionada por elevados sentimentos de fraternidade, atingirá regiões celestiais. Qual será melhor atendida? A última, sem dúvida, mesmo que se considere a questão do merecimento, pois a motivação que a consubstancia constitui o mais legítimo cartão de crédito para concessões da espiritualidade. É comum a oração ser dirigida a um espírito amigo, parente desencarnado, santo ou líder religioso. É válida e não ficará sem resposta, observados, naturalmente, o impulso que a moveu e os méritos de quem ora. No meio espírita costuma-se apelar para Bezerra de Menezes. Mas como pode ele atender a tantas solicitações e ser visto em vários lugares ao mesmo tempo? No livro Ação e Reação, André Luiz informa que espíritos com grandes tarefas junto à humanidade, como é o caso do apóstolo da caridade, nunca trabalham de forma isolada. Há sempre uma equipe de colaboradores que os representam, agindo em seu nome. Às vezes é endereçado pedido de ajuda a um familiar desencarnado, mas este não está em condições de atender. Ficará a oração sem resposta. Ainda no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz refere-se a esse problema, ao contar a experiência da jovem Evelina. Sua mãe falecera havia alguns anos. O pai casara-se em segundas núpcias. Entretanto, a situação no lar era muito difícil. Seu irmãozinho falecera num acidente. A madrasta julgava-se culpada e entrara em terrível depressão, com perigosa perda de energias. O pai, desorientado, situava-se às portas do desespero. Sensível e generosa, Evelina orava todas as noites, dirigindo-se à mãezinha e pedindo-lhe que socorresse a família. Mal sabia que a genitora desencarnada não se conformava com o novo casamento do marido e, desvairada, obsidiava a intrusa, pretendendo sua morte. Tão ardentes e sinceras eram as orações da menina que, não encontrando receptividade no conturbado espírito da genitora, foram bater, por um fenômeno denominado refração, numa instituição de auxílio situada no plano espiritual. E de lá partiu uma expedição socorrista que, com comovedora atuação, levou a tranquilidade àquele lar em perigo. Há também orações que, para serem atendidas, não dispensam o concurso de instrumentos humanos. Uma viúva humilde, mãe de 5 filhos pequenos, sofre uma queda e fratura a perna. Presa ao leito, implora a ajuda do céu. Porque sua vida é dura, e sensível em seu coração, há sempre espíritos amigos confortando-a, dando-lhe coragem, sustentando-a na luta. Mas, na presente situação, isso não basta. Há necessidade de quem a socorra no plano material, porque os benfeitores espirituais não podem lavar a roupa, preparar o alimento, cuidar das crianças. Vizinhos e amigos dispostos a oferecer alguns minutos de seu dia, em favor daquele lar em dificuldade, estarão investidos da honrosa função de instrumentos da espiritualidade. E porque atendem as criaturas, em nome de Deus, jamais serão esquecidos pelas criaturas de Deus. Sintonia da atitude. Segundo os princípios da mediunidade, vivemos todos em permanente regime de permuta psíquica, sintonizados com faixas vibratórias a que nos ajustamos.
O indivíduo perturbado é alguém que sintonizou com correntes de extremo negativismo, enquanto o que estará a caminho da santidade é aquele que, vencidas as limitações humanas, mantiver uma sintonia positiva, em comunhão com as esferas mais altas. O homem, regra geral, é um ser milenarmente viciado em atitudes negativas, assimilando, assim, com lamentável frequência, vibrações tóxicas que o desajustam espiritualmente, da mesma forma que sofre constantes distúrbios digestivos quem não faz uso de alimentação adequada. Faz parte da higiene mental, na preservação da estabilidade íntima, o esforço por eliminar elementos de sintonia negativa. Para tanto, é necessário que saibamos distinguir o que são atitudes positivas e atitudes negativas. Se dizemos, "Oh meu Deus, como sou infeliz! Ninguém me compreende", é uma atitude negativa. Se dissermos, "Ajuda-me, Senhor, a compreender meu semelhante", será uma atitude positiva. Se dizemos, "Não perdoo", é uma atitude negativa. Se dissermos, "Não há o que perdoar", será uma atitude positiva. Se dizemos, "Estou exausto, não posso", é uma atitude negativa. Se dissermos, "Hei de ter forças", será uma atitude positiva. Se dizemos, "Não tolero", é uma atitude negativa. Se dissermos, "Provavelmente tivemos algum desentendimento no passado e Deus fez nossos caminhos cruzarem no presente para que nos reconciliemos", será uma atitude positiva. Se dizemos, "Perdi o ente caro ao meu coração. Que desgraça! Tudo acabou para mim", é uma atitude negativa. Se dissermos, "Deixo o exílio terrestre e tornou a pátria comum, onde, pela graça de Deus, nos reencontraremos um dia", será uma atitude positiva. Se dizemos, "O Evangelho é a luz do mundo, mas sou muito imperfeito para viver seus ensinamentos", é uma atitude negativa. Se dissermos, "Sou muito imperfeito, mas, com a proteção de Jesus, haverei de proceder como bom cristão", será uma atitude positiva. Se dizemos, "O Espiritismo proclama que fora da caridade não há salvação, mas as lutas da existência absorvem todas as minhas atenções", é uma atitude negativa. Se dissermos, "Minha luta é grande, mas não me faltarão meios de confortar os que sofrem e socorrer os necessitados, na conciliação dos interesses efêmeros do mundo com os interesses eternos do espírito", será uma atitude positiva. Se costumamos comentar nossas dificuldades e dores, se o nervosismo e a irritação nos visitam com assiduidade, se bradamos aos céus pelo peso de nossa cruz, isto significa que adotamos uma atitude negativa, insatisfeitos com a posição em que a vida nos situou, a qual, deveríamos saber, é a que melhor nos convém, porque Deus conhece nossas reais necessidades. A vitória sobre as limitações humanas e a plena valorização das oportunidades de edificação na jornada terrestre são apanágios dos fortes, corajosos e otimistas, que silenciam em relação às suas atribulações e males, que buscam apenas o lado bom das pessoas, que se empolgam pela oportunidade de serem úteis e se esforçam em cumprir os ensinamentos cristãos. Estes vivem positivamente e sintonizam com o alto, no caminho de nobres realizações. Raros, na Terra, desenvolvem esta capacidade em toda sua plenitude, mas, quando tal acontece, surge um Francisco de Assis, a distribuir luzes e bênçãos, espírito de extraordinária positividade, que finalizava sua oração dizendo: "Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna." O ambiente ideal. Estirado no leito bem cuidado, coração em angústia, o médium Ramírez Castro extravasava suas mágoas em sofrida oração. Senhor Jesus, derrama sobre meu espírito o bálsamo consolador. Alivia, por piedade, os tormentos de minha alma.
O Espiritismo é a luz bendita a inspirar-me o sagrado idealismo de viver consoante os princípios de teu Evangelho. Empolga-me o desejo de seguir teus passos, Mestre. Viver na pureza e simplicidade. Amar o semelhante. Cultivar a virtude. Mas, celeste amigo, o mundo é tão perverso. Sinto-me cercado de iniquidade, e sombras espessas ameaçam, por vezes, precipitar-me no torvelinho da perturbação. Não me compreende a esposa. Não correspondem aos meus esforços os filhos. São ingratos os amigos. Nas tarefas da mediunidade esbarro em obstáculos insuperáveis, pois os companheiros não me favorecem com vibrações de simpatia e ajuda. Percebo em cada um o crítico sempre pronto a considerar, intimamente, fruto de minha imaginação as mais singelas manifestações. Empolgado pelas próprias lamentações, na superexcitação do sentimento, continuava, banhado em lágrimas. Ó, Senhor! Como anseio por libertar-me das grades humanas. Habitar planos mais altos, onde estejam erradicadas a incompreensão e a maledicência, a falsidade e a criminosa irresponsabilidade. Onde a fraternidade reine sem oposição. Que ventura não sentir o assédio das sombras nem a influência do mal escondido em alheios corações. Que alegria desenvolver as tarefas espirituais sob o amparo de coletividades plenamente sintonizadas com teu amor. Perdido nestas cogitações, Ramírez dormiu e, sob influência de benfeitores espirituais, seu espírito passou a viver experiências intensas que permaneceriam registradas sob a forma de imagens oníricas. Sonhou que aportava em planeta distante, onde paisagens deslumbrantes, sem similar na terra, faziam o encanto de seus olhos. "Se bem-vindo ao nosso orbe", disse-lhe delicado recepcionista a traço, Jesus, o divino amigo, sob cuja amorosa tutela também permanecemos, decidiu conceder-te a graça de viver neste mundo superior, distanciado das misérias e infortúnios terrestres. Emocionado, incapaz de conter as lágrimas, o medianeiro prosternou-se e agradeceu ao Senhor. Agora, sim, serviria fielmente, aproveitaria plenamente suas possibilidades mediúnicas, viveria seu ideal, encontrava-se entre verdadeiros cristãos. Ante os imperativos do aprendizado a que era submetido, esquecera familiares e problemas humanos, empolgando-se com as perspectivas de aproveitamento das lições, qual aluno aplicado, em escola perfeita. Em breve, porém, desiludiu-se e, procurando dedicado instrutor que atendia a tarefas de orientação mediúnica, externou suas queixas. Imploro-te, generoso amigo, ajuda para meu espírito atribulado. Almejo servir a Jesus nas tarefas da mediunidade, mas não creio que isso seja possível aqui. Vejo-me envolvido pelas mesmas influências desequilibrantes que me afligiam na terra. Pensamentos confusos vibram em meu cérebro e sou assaltado por crises de angústia e desalento. Os companheiros recebem-me com aparente bondade, todavia, parecem demasiado imperturbáveis. Quando lhes relato meus problemas, sorriem, aparentando complacência, qual se estivessem diante das birras de uma criança, confundindo-me com exortações sobre o trabalho, como se eu não conhecesse suficientemente bem os meus deveres. Percebo em muitos a falsidade e a hipocrisia. Infelizmente, ainda não encontrei o clima ideal para que possa viver, integralmente, a mensagem cristã. O sábio mentor ouvia, atento, enquanto Ramírez, com a segurança de quem pronuncia um discurso muitas vezes repetido, desfiava o rosário das queixas. Depois, falou benevolente. Filho, tuas mágoas são as mesmas de quando estavas na terra. Entretanto, aquelas não têm razão de ser. Diz este perturbado, ante o assédio de forças malfazejas, no entanto, em nosso orbe, espíritos encarnados e desencarnados vivem para o bem, sem cogitações inferiores. Proclamas a incompreensão dos companheiros e usas adjetivos fortes. Todavia, nestas paragens, ninguém busca ventura maior que a de amar e servir.
falas de intraduzíveis amarguras íntimas, e estagias em um mundo superior, onde reina, soberana, harmonia. Não percebeste, ainda, que todos esses males são interiores e não exteriores. Permanecem dentro de ti, não no próximo ou na paisagem. Por não teres compreensão, julgaste incompreendido. Por não cultivares a fraternidade, acreditas que te desprezam. Alimentas desajustes e imaginas que te assediam. Azelas o mal e o enxergas onde não existe. Buscas o ambiente ideal, mas nunca o encontrarás, enquanto não edificares no próprio coração. Ante a surpresa de Ramírez diante daquelas advertências inesperadas, o mentor acentuou, delicado: em lugar algum do universo, nem junto de Jesus, estarás livre dos espinhos que te torturam, fruto da semeadura de desajustes e desatinos no passado distante, a não ser que te proponhas a orientar a vontade na direção do bem verdadeiro, que não julga nem critica, não reclama nem condena, não esmorece nem desanima, não ambiciona nem exige, apenas serve. A terra é a melhor escola para as tuas necessidades atuais. Nas mesmas regiões onde delinquiste, mais fácil será reajustares o destino. Lá, as fraquezas de teus irmãos te alertarão quanto às próprias deficiências e seus erros ajudar-te-ão a distinguir o caminho certo. Conviverás com vítimas e verdugos do passado, muitas vezes ligados a eles pelos laços da consanguinidade, a fim de aprenderes a conjugar os verbos amar e perdoar. E para que sejas sempre forte e perseverante na luta, modifica a concepção de que o planeta terrestre é palco de tragédias, onde imperam o crime e o vício, e reconhece que, antes de mais nada, o mundo onde nasceste é a oficina bendita de Deus, onde edificarás o futuro de bênçãos. Sob forte impressão, ante aquelas exortações inesquecíveis, Ramírez acordou. Em seus ouvidos ressoavam, ainda, como se viessem de muito longe, as últimas palavras. Não esqueças, filho, a recomendação de Jesus: buscai o reino de Deus dentro de vós. É teu irmão. Residiam os três, marido, esposa e filhinha, num casebre situado em zona rural. Gente simples, enfrentando as lutas dos que, por força de suas provações, têm por eterna companheira a miséria e por inspiração, o sofrimento. O sítio do patrão e o salário irrisório, ganho com muito suor, mal atendia às necessidades mais prementes. Viviam como todo pobre, alimentando-se de esperança. Certa tarde, enquanto o chefe da casa trabalhava no cafezal distante, a mulher, trazendo a menina nos braços, aproximou-se das margens de largo rio, à procura de arbustos medicinais. No barranco alto foi acometida de vertigem. Mãe e filha precipitaram-se nas águas caudalosas. Horas mais tarde, o pobre homem, transido de dor, viu os corpos serem retirados do rio e transportados para o cemitério. Dominado pelo desespero, colheu ervas venenosas e preparou bebida fulminante que ingeriu sem vacilar. No entanto, socorrido a tempo, foi internado num hospital onde permaneceu longos dias. Restabelecido, não regressou à fazenda. Desorientado, assumiu a condição do viajor intranquilo, como se pretendesse fugir de si mesmo, mas sempre perseguido pela sombra da tragédia, incapaz de retornar à normalidade. Para agravar seus padecimentos, passou a sofrer estranhas convulsões, à maneira de crises epilépticas. Com semelhante mal, era sistematicamente despedido dos raros empregos que surgiam, descendo à indigência extrema. Um dia, esteve no albergue noturno mantido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru. O assistente encarregado de orientar e confortar os viajores, que por ali transitam, notou sua expressão sombria, os olhos tristes e perdidos, o rictus de dor nos lábios trêmulos. Então dirigiu-lhe a palavra, ganhou-lhe a confiança e ouviu o relato de sua desdita, após o que o infeliz concluiu: sou um desgraçado. Minha existência está perdida. A saudade é fel que me amargura os dias.
E as atribulações que venho sofrendo. Tenho passado fome e sido acusado de malfeitor. Não quero continuar no mundo. Notando que a perigosa ideia de autoaniquilamento voltava a envolvê-lo, o assistente comentou a loucura do suicídio e suas funestas consequências. Mostrou-lhe magnífico desenho mediúnico de Jesus, que há no refeitório, e o exortou a confiar no Mestre Supremo. Falou-lhe longamente, envolvendo em vibrações balsâmicas e alentadoras de sincera compaixão. O ex-sitiante ouviu atento, contemplou a figura do meigo Rabi e, sentindo-se possuído de novo ânimo, ponderou. O Senhor tem razão. É um pecado desesperar-se assim, quando o Filho de Deus, que tanto sofreu, nunca perdeu a coragem. É que a gente é fraca e há momentos em que tudo fica tão escuro, parece tão difícil, que só se pensa em loucuras. Muito obrigado por suas palavras. Deus o abençoe pelo conforto que me proporcionou. Sabe, moço, eu tenho muita fé em Jesus. Ele há de ajudar-me a encontrar um caminho. Experiências dolorosas como a desse homem advertem-nos de que, diante da adversidade, a inconformação e o desespero são agentes terríveis que complicam o destino. Naturalmente fazia parte do quadro de suas provações a perda da esposa e da filha em tão trágicas circunstâncias. Eram naturais o sofrimento intenso e a angústia da separação. Mas, faltando-lhe no momento crucial a confiança plena nos desígnios divinos, perdeu o controle de si mesmo e tentou desertar da vida. A partir de então, começou a sofrer as convulsões, fruto da extremada excitação a que se entregou, a qual, agravada pela tentativa de suicídio, terá favorecido o assédio de entidades inferiores, nos processos da subjugação, ou a evolução de distúrbios nervosos que abriram campo à epilepsia. Daí a indigência foi um passo. A provação foi muito grande, dirá alguém. Todavia, uma das primeiras lições que a doutrina espírita ensina é que Deus não nos sujeita a sofrimentos superiores às nossas forças, e, se santos não somos, estejamos certos de que teremos programado atribulações que chegarão no tempo certo, por ensejo de resgate e progresso. Então testemunharemos nossa confiança no Pai Celeste, a certeza da imortalidade e a convicção nos postulados da terceira revelação. E aquele homem, onde estará agora? Bem, no dia seguinte de Schloberg talvez fosse o visitante humilde que nos solicitou a bênção de uma refeição, quando trancamos a porta, após comunicar-lhe que não havia sobras. É possível que fosse a figura solitária e triste que desejava uma informação na via pública, quando estugamos o passo, fingindo ignorá-lo. Quem sabe fosse o infeliz de pernas atrôpegas que caiu pesadamente à nossa frente, quando nos desviamos, sem cogitar de socorrê-lo. Julgando apressadamente, justificamos a própria omissão proclamando: ora, é um vagabundo. É um malandro. É um alcoólatra. E Jesus, em quem ele disse confiar. Jesus, de quem esperava amparo. Jesus, que era sua esperança. Jesus era aquela voz que no íntimo de nosso coração suplicava: atende-o. É teu irmão. Evolução. Em 24 de novembro de 1859 foram colocados à venda, nas livrarias de Londres, 1.250 exemplares de um novo livro. O editor não acreditava na aceitação da obra, daí ser reduzida a tiragem. Mas ele estava enganado. A edição esgotou-se rapidamente, bem como dezenas de reedições em vários idiomas. Seria um dos livros mais famosos do século XIX. Seus conceitos revolucionariam o pensamento científico. O nome do autor: Charles Darwin. O nome do livro: A Origem das Espécies. Nele, o naturalista inglês expõe uma teoria que desenvolvera em 30 anos de exaustivos labores e pesquisas, segundo a qual tudo o que vive está sujeito a constantes mutações. O aparecimento do homem foi a culminância de um lento processo de evolução, iniciado há bilhões de anos com organismos unicelulares,
E o último elo na imensa cadeia, antes do Homo sapiens, foram os símios antropóides. Como era de esperar-se, tão revolucionários raciocínios provocaram reações violentas. Ele quer destruir a Bíblia. O homem foi criado por Deus, que o moldou em barro e lhe concedeu